Terceiro grupo de bactérias para a gente dar uma olhada. Cocos, né? Bactérias redondinhas, né? Lá vamos nós. Tem a Neisseria gonorrhoeae. Aquela história, né, moçada? Que o nome da bactéria vai dizer pra gente o nome da doença, né? Isso aqui vai ser causadora de gonorreia. Também conhecida com o nome de blenorragia, né? Nome horroroso da peste. Sendo pessoas que a transmissão de gonorreia se dá exatamente por via sexual. A outra possibilidade é exatamente na hora do parto, exatamente, precisamente, na passagem pelo canal vaginal. Ou seja, claro que isso aqui eu estou falando de transmissão para o bebê. Ô Landinho, poderia chamar de transmissão congênita? Não, né, moçada? Não seria legal chamar de transmissão congênita, porque não acontece nesse caso lá via placentária, né? Acontece lá quando o bebê nasce, que ele passa pelo canal vaginal, na vagina da mulher, vai ter a bactéria da gonorreia, né? Nesse caso, moçada, pode acabar contaminando a criança. Né? Sintomas, gente, lá da gonorreia, basicamente a gonorreia, ela vai causar úlceras, feridas com pus e bastante dor, né? Principalmente, moçada, lá nos indivíduos do sexo masculino. Normalmente, ela é assintomática em mulheres. Ou seja, a maioria das mulheres que apresentam gonorreia simplesmente não vão ter sintomas. Então, o problema é no homem, úlceras acompanhadas de dor, acompanhadas lá de pus. Na mulher assintomática, quando a mulher tem sintomas, os sintomas semelhantes aos que acontecem no homem. No caso, gente, lá, de você ter a transmissão de gonorreia por ocasião do parto, pode acabar causando cegueira no bebê, né? Cegueira gonocócica, né? Então, o moleque, quando ele nasce lá, claro, parto normal, bactérias da gonorreia, mesmo que a mãe esteja assintomática, as bactérias estão lá. Essas bactérias lá no canal vaginal, elas se instalam no olho da criança e podem causar cegueira lá na criança. Prevenção, né, gente, de gonorreia? Bom, como é doença sexualmente transmissível, uso lá de preservativos, redução do número de parceiros. Não existe vacina contra a gonorreia, né? Lembrando para vocês que gonorreia hoje, assim como sífilis, são doenças reemergentes, né? Gonorreia e sífilis, doenças reemergentes, aquele lance que a moçada está afrouxando a prevenção contra a AIDS, deixando de usar camisinha, e com isso, doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e gonorreia, estão aumentando em quantidade. Gonorreia particularmente mais preocupante, por causa daquele lance que eu contei certa vez, da supergonorreia, né? Então, além do lance da moçada estar afrouxando a prevenção contra a gonorreia, o desenvolvimento de linhagens de bactérias da gonorreia altamente resistentes a antibióticos, né? Antigamente o cara pegava a gonorreia, tomava antibiótico, ficava zerado, pronto para pegar a gonorreia de novo. Hoje em dia, infelizmente, o cara já não se trata com tanta facilidade, o que quer dizer que a gonorreia não apenas fica mais fácil de ser transmitida, como ela acaba causando problemas mais sérios, né? Supergonorreia, a bactéria pode cair no sangue, causar septicemia, né? O termo, moçada, septicemia, infecção bacteriana generalizada. Essa infecção bacteriana generalizada a partir do sangue. Então, nos casos de supergonorreia, a bactéria que normalmente se limita à região genital, né, ela pode causar septicemia, cair no sangue, se espalhar no corpo inteiro, causar, moçada, problemas sistêmicos no corpo inteiro, inclusive levar à morte, né? Da gonorreia hoje em dia preocupa bem mais do que preocupava, sei lá, talvez há 20 anos atrás, né? Existe uma priminha da bactéria da gonorreia chamada de Neisseria meningitidis. Ela, moçada, vai ser a causadora da meningite meningocócica. Ok, a gente conversa um bocadinho melhor sobre esses carinhas aqui, né? A gente tem que... A bactéria da gonorreia e a bactéria lá da meningite meningocócica, elas são bem parecidas, né? Tanto é que elas têm o mesmo gênero, Neisseria. Neisseria, né? A bactéria da gonorreia, ela é um diplococo, né? São dois cocos
sendo que ela é apelidada de gonococo, né? Ela é o coco que causa a gonorreia. A Neisseria da meningite, ela é apelidada de meningococo, o coco da meningite, e ela também, moçada, vai ser classificada lá como sendo um diplococo. Então, diplococo chamado lá meningococo aqui na parada. Sendo, moçada, que a gente fala em meningite, né? It, inflamação nas meninges, né? Eu lembro para vocês lá que as meninges, elas são aquelas membranas que envolvem o sistema nervoso central, não apenas o encéfalo, mas também a medula espinhal, né? Envolvem lá o sistema nervoso central. E a gente lembra que são 3 meninges, né? Dura mater. E aí, moçada, qual é o nome da do meio? Aracnoide. E aí, fofinhos, qual é o nome da mais interna? Pia mater, né? Sendo que, quando a gente fala em meningite, uma inflamação nas meninges. Ô, moçada, meningite é uma doença que ela pode ter várias possíveis causas. Meningite pode ser por vírus, por bactéria, por protozoário, por fungo, por verme. Então, meningite tem várias e várias possibilidades. A meningite mais tradicional é a meningite bacteriana. Existem várias bactérias que podem causar meningite. Entretanto, a meningite mais tradicional é a meningite meningocócica pela Neisseria meningitidis. E, inclusive, se alguém falar em meningite e não especificar mais detalhes, subentende-se que é essa aqui. Se o cara falar meningite por vírus, meningite por fungo, aí tu já sabe o que é que está falando. Mas se o cara falar em meningite, já se subentende que é exatamente a meningite meningocócica por essa bactéria aqui. Transmissão, moçada, lá, de meningite meningocócica. Os bons e velhos aerosóis de saliva, gotículas de cuspe no ar, de modo direto, pessoa a pessoa, ou de modo indireto, através de objetos contaminados, bebedouros, pratos, copos, talheres e etc e tal. E quando a gente fala nos sintomas de meningite, meningite, moçada, vai causar febre, vai causar cefaleia, vai causar lá dor de cabeça, indisposição, mal-estar, beleza, né? Vômitos em jato, ou seja, os vômitos no caso da meningite são extremamente violentos, né? Vômitos em jato. Você tem, moçada, lá, rigidez na nuca, né? Não sei se alguém conhece torcicolo, né? Às vezes você dorme meio que de mau jeito, acorda com essa região aqui, né, moçada? Meio dolorida, não consegue lá mexer o pescoço direito, fica lá meio rígido. Essa rigidez na nuca lá, torcicolo, característica, moçada, lá, bem tradicional da meningite. Como é que a gente vai fazer a prevenção contra a meningite? Pô, moçada, o mais importante é a vacinação, né? Então, felizmente, existe vacina disponível contra a meningite. Existem várias versões da meningite. Mas você tem lá a vacina disponível contra várias dessas versões, né? Sendo que, além da vacinação, ora, moçada, evitar contato com indivíduos doentes. Inclusive, quando você tem epidemias de meningite, né? Por exemplo, lá, cancelar aulas, né? Já peguei, por exemplo, lá casos, né, de quando era pivete, né, ter tido caso de meningite no meu colégio, e aí fecharam o colégio durante lá um tempo, não lembro exatamente quanto, né, exatamente lá, naquela sala de aula, onde tinha o moleque que teve meningite, ele joga as gotas de cuspe dele no ar, e aquilo ali fica durante um tempo, se alguém ficar lá pode acabar se contaminando, né. Então, passar um tempinho sem ninguém lá transitar naquela sala, para poder evitar o contato, né, então evitar lá contato com os doentes, manter, né, gente, ambientes arejados, né, aquela história, se você deixar lá a porta fechada o tempo inteiro, as janelas fechadas o tempo todo, né, acumula as gotas de saliva, elas ficam lá viáveis por mais tempo, abra a janela, abra a porta para correr vento, levar as gotas de cuspe embora, né, e com isso lá evitar a transmissão. Como você tem, né, moçada, contato indireto em relação a objetos contaminados, podem também transmitir a doença, né, não compartilhar copos, pratos, talheres, bebedouros públicos, né? Claro, particularmente quando você tem lá epidemias de meningite, surtos de meningite, ou pelo menos um caso de meningite lá
num lugar onde você costuma, sei lá, frequentar, né? Um colégio, por exemplo, lá, ou passar um tempinho lá, né? Não compartilhando isso aí, para poder evitar lá a transmissão, para evitar o contágio, né? Direto ou indireto, através de objetos contaminados. Lá vamos nós, moçada, mais uma doença para analisar, causada pela Diplococcus pneumoniae, exatamente a pneumonia. Gente, o termo pneumonia designa uma inflamação nos pulmões, né? O nome correto era para ser pneumonite, né? Inflamação nos pulmões, a gente acaba chamando de pneumonia. E pneumonia, ela tem várias possíveis causas. Pneumonia pode ser por vírus, por bactéria, por protozoário, por fungo, por verme. Você pega, por exemplo, lá nas aulas de vírus, a gente comentando, por exemplo, que o vírus da gripe, influenza, pode causar pneumonia, que o coronavírus lá da Covid-19 pode causar pneumonia, né? Que se tem, por exemplo, um fungo chamado Pneumocystis carini, que ele costuma causar pneumonia em pacientes com AIDS. Pneumonia, moçada, pode ter várias causas. Mas a pneumonia mais tradicional é a pneumonia pneumocócica, causada por essa bactéria aqui, né? Ela é apelidada de pneumococo e ela é um diplococo, né? Aliás, o nome já dá uma bela noção, né? Diplococcus é um diplococo, né? Apelidado lá de pneumococo, né? O coco da pneumonia. Até na aula passada a gente estava conversando que tem duas versões do pneumococo, né? Tem o pneumococo não capsulado, que não tem a cápsula gelatinosa bacteriana, que é mais facilmente eliminado pelo sistema imunológico e por isso não é virulento, não é patogênico. E tem o pneumococo capsulado, que tem cápsula gelatinosa bacteriana, que é resistente contra a ação do sistema imunológico da gente e que é mais virulento, é mais patogênico, que pode causar pneumonia pneumocócica. Muito bem, você pega, gente, a transmissão se dá através de aerosóis de saliva. Né? Modo, moçada, direto ou de modo indireto, particularmente de modo direto. Entretanto, um detalhezinho. Se você entrar em contato com a bactéria da pneumonia pneumocócica, provavelmente não vai acontecer nada com você. Seu sistema imunológico vai meter o cacete na bactéria e não vai acontecer nada. Normalmente, moçada, ela vai afetar indivíduos imunodeprimidos. Indivíduos que estão naturalmente, moçada, enfraquecidos. É muito difícil que a pneumonia pneumocócica afete uma pessoa que está com a imunidade em dia. Então você, jovem, bem alimentado, né, bem disposto e tal, provavelmente não pegaria lá a pneumonia, não. Né? Minha preocupação, particularmente, né, indivíduos, moçada, como crianças, indivíduos idosos, pessoas desnutridas, pacientes soropositivos para o HIV e daí por diante. Então, onde a pneumonia se torna preocupante, principalmente na moçada, a galera da terceira idade, né? Então, uma das causas mais comuns de morte em pessoas mais velhas é pneumonia, exatamente porque o cara já está previamente debilitado, né? A bactéria pode acabar causando aí um estrago. Dentre os sintomas, moçada, de pneumonia, lá vai você ter tosse, expectoração, né, gente? Liberação lá de muco. Lá vai o cidadão, moçada, apresentar febre, apresentar indisposição. Lá vai, moçada, ele apresentar dificuldades respiratórias. Aliás, são essas dificuldades respiratórias que podem acabar matando o indivíduo, né? Pode chegar uma situação que ele está com o pulmão tão inflamado que nesse pulmão inflamado os alvéolos pulmonares não conseguem mais fazer a hematose, né? A captação de oxigênio, daí o cara tem dificuldade de respirar e com isso pode acabar sendo fatal. Né? Prevenção, vacinação, né, gente? Então, vacinação, existe vacina contra pneumonia pneumocócica, mas, moçada, lá, eu não vou nem dizer evitar contato com doentes, né? Porque você está com a imunidade boa, se você entrar em contato com alguém com pneumonia, você não vai pegar pneumonia. Né? Seu sistema imunológico está lá bombando, né? Seu sistema imunológico vai lá conseguir eliminar a bactéria de boas. Né? Entretanto, manter boas condições gerais de saúde, né, gente?
Quando a gente fala em manter boas condições gerais de saúde, exatamente, moçada, evitar que você fique imunodeprimido. Se alimentar direito, né, moçada, lá, né, para não ficar desnutrido, né, praticar exercícios físicos, né, levar uma vida de boa, porque afinal de contas o estresse, ele pode levar a uma diminuição de imunidade, e aí vai, né, manter boas condições gerais de saúde, né, ajuda a evitar lá que você desenvolva pneumonia pneumocócica. Gente, você tem algumas bactérias que elas podem causar vários tipos de doenças. São bactérias, moçada, lá, que elas podem ter várias versões e que elas podem causar vários e vários tipos de doenças, como é o caso das streptococcus, né? Streptococcus, né, moçada? Aquelas bactérias que se organizam lá, cocos, em forma de fileira. Existem várias e várias versões das streptococcus. Deixa eu começar com uma delas. A Streptococcus mutans é a principal causadora de cáries. Cárie, moçada, é uma doença bacteriana. Ela é uma doença transmissível, em outras palavras, né? Até falei sobre isso nas aulas sobre o sistema digestório. Se você lascar um chupão na boca de uma pessoa com a boca podre, cheia de cárie, pode ser que você pegue cárie dessa pessoa. Agora sim, né? Para você ter cárie, não adianta só ter a bactéria. Você vai ter que ter, moçada, uma alimentação rica em açúcar, para exatamente a bactériazinha Streptococcus mutans. Tem várias bactérias envolvidas no surgimento da cárie, mas Streptococcus mutans é a principal. Ela vai, então, trabalhar com fermentação lática, e aí, com isso, ela vai produzir, gente, ácido lático. E o ácido lático, então, ele vai promover descalcificação dos dentes. E uma vez, moçada, que descalcifica os dentes, você vai ter o surgimento de cavidades, né? Essas cavidades, esses buracos no dente, exatamente caracterizando as cáries aqui nesse caso. Lembrando, né, moçada, para vocês que cárie, ela é incurável, né? Não tem nenhum remédio no mundo capaz de eliminar a cárie, né? Da única maneira que você tem de se livrar da cárie é amputar o tecido contaminado, né? Você remover o tecido contaminado. Entretanto, como esse tecido contaminado é o tecido do dente, que é exatamente um tecido duro, né? É um tecido mineralizado, não tem como você tirar o tecido cariado com um bisturi, né? Não tem como cortar um dente com bisturi, que o dente é muito duro. Por isso que o tio dentista, né? Ele vai trabalhar lá com aquelas broquinhas, né? Aquele motorzinho, que a broca, então, ela vai tirar o tecido contaminado pelas bactérias. Aquela história, como é que o dentista sabe, né? Onde é que tem um tecido dental saudável e o tecido dental contaminado pela bactéria? Né? Ele vai fazer uma faculdade, né, de odontologia para poder aprender isso, né? Mas, de modo geral, tem a ver com a cor, tem a ver com a textura, né, do tecido do dente, né? Então, pela cor, pela textura, o dentista tem uma ideia lá de se o tecido está contaminado com a bactéria ou não. Vem lá com a broquinha, tira todo o tecido contaminado pela bactéria, elimina as bactérias. Só que com isso, né, você tirou um pedaço do dente, né? A bactéria já tinha arrancado um buraco lá, um pedaço do dente, feito um buraco no dente. E o dentista ainda vai aumentar esse buraco, tirando o tecido cariado. Daí, aquele buraco que deixa no dente vai ser obturado, né? Conversamos melhor sobre isso lá. Nas aulas sobre o sistema digestório, você vai obturar, você vai aprender preencher aquela cavidade depois que você foi lá e removeu o tecido cariado, né? Ou com aquele material metálico, amálgama, que é muito, muito duro, bem resistente. Mas, moçada, não é muito estético, é meio tóxico, porque ele apresenta lá, né, mercúrio na composição. Ou você trabalha com resina, né? Resina, aquela material que é da cor do dente, que preserva a estética do dente, né? Preserva lá a mesma cor do dente. Às vezes você faz lá uma obturação com resina, ninguém nem sabe que você fez a obturação, né? O dentista lá, se ele for mais desenrolado, mais habilidoso, né, ele vai fazer lá a resina da cor do teu dente, exatamente do jeito que era antes, ninguém nem vai saber que você tinha uma cárie lá. Né? E hoje em dia as resinas, bem resistentes, né? Então mesmo para os dentes de trás, resina, ela é razoavelmente bacana para poder exatamente fazer as obturações. Lembrando para vocês, né, que quando a gente fala em prevenção contra a cárie, escovar os dentes, né, moçada? Pelo amor de Deus, escovação dos dentes, exatamente para poder remover a famosa placa bacteriana, porque a placa bacteriana, gente, ela contribui para o início da cárie. Então, essa placa bacteriana, né, o iniciozinho lá da cárie,
as bactérias se fixando no dente para pegar o açúcar que você come, fabricar ácido lático e a partir de então levar ao surgimento de uma cárie, né? Então você vai lá remover a placa bacteriana. Uma lembrança importantíssima. Você foi lá dormir na casa de um amigo, do namorado, namorada, etc e tal, e, sei lá, não tá lá com a sua escova de dente, né? Você descolou lá uma escova de dente, ou de repente lá você tem só a pasta. O que é melhor? Escovar só com a escova de dente sem pasta, ou escovar só com a pasta sem a escova de dente? Só a escova de dente, ela é mais importante, tá? A escova de dente, mecanicamente, ela vai, moçada, tirar lá, né, a placa bacteriana. Daí se você descolar uma escova de dente lá, né, você vai lá e tira. Nem que não tenha lá a pasta de dente, já ajuda a remover a placa bacteriana, né, que pode acabar contribuindo para o surgimento de uma cárie. Agora, evite compartilhar escova de dente, né? Se você pegar a escova de dente de outra pessoa, com certeza a escova de dente da outra pessoa vai ter as bactérias da outra pessoa. Você pode pegar essas bactérias, contribuir para você ter o surgimento de cárie, né? A pasta de dente é interessante, claro, né? A escova em si é mais importante do que a própria pasta de dente. Mas qual é que a pasta de dente? Ela é importante exatamente por causa, dentre outras coisas, do flúor, né? A gente, moçada, vai lá aplicar flúor, né? Tem flúor na pasta de dente, tem flúor na água que você bebe, né? Quando você era pivete, ia no dentista, né, fazer uns tratamentos de prevenção contra a cárie à base de flúor, aquela história que o flúor, né, a fluoretação, ela vai lá, converte a apatita do dente, né? Para quem não lembra, né, moçada, a parte mineral do dente. A parte mineral do dente, ela é apatita, né? Onde a apatita é um nome fresco que a gente usa em biologia para o fosfato de cálcio. Normalmente a estrutura do dente é fosfato de cálcio hidratado, hidroxiapatita. Mas aí a fluoretação transforma hidroxiapatita em fluorapatita. E a fluorapatita, essa garota aqui, que é a apatita adicionada de flúor, ela acaba sendo bem mais resistente contra a ação de cáries. Bem mais resistente contra a ação de cáries, né? Daí acaba sendo bastante interessante lá a utilização de pasta de dente à base de flúor, né? Fluoretação da água, né? Tratamentos preventivos à base de flúor em crianças, para a fluorapatita ter essa proteção, né? Mais resistente aqui contra a estrutura de cáries. Uma observaçãozinha, né? Que Streptococcus mutans, ela pode causar as cáries, mas ela também pode causar surgimento lá da placa bacteriana, né? Essa placa bacteriana pode acabar causando, além de cáries, gengivite, periodontite, né? Inflamação na gengiva, no ligamento periodontal e daí por diante. Você tem pessoas aí, os Streptococcus mutans. Outros Streptococcus que eu queria lembrar são os Streptococcus pyogenes. Streptococcus, moçada, pyogenes. Chamados também pelo nome lá de Streptococcus beta-hemolíticos. Eita, gente, esses caras aqui, eles causam uma série de possíveis infecções. Então, eles podem causar faringite, podem causar amidalite. A maioria das ites que você tem na região lá, né, de boca e garganta, causadas por bactérias desse tipo, né? Streptococcus pyogenes, tem várias bactérias, essa aí talvez seja lá a principal. Mas aí, essa garotinha aí pode acabar causando outras infecções, como é o caso, por exemplo, lá de impetigo, onde impetigo vai ser lá uma infecção da pele do indivíduo. Você pode ter, moçada, lá escarlatina. Eita caramba, escarlatina, já matou um bocado. Hoje em dia, graças a Deus, devido ao advento dos antibióticos, escarlatina não é tão mais comum. Escarlatina, moçada, começa lá com faringite, começa lá com amidalite, mas aí, moçada, ela acaba no segundo momento causando infecção de pele, que vai acabar, moçada, ficando vermelha, eritemas, exantemas, erupções, fica bem vermelha e vai descamar.
né? Escarlatina, ela é uma complicação de faringite e amidalite, né? Então, faringite e amidalite pode acabar levando a impetigo, pode acabar levando a escarlatina, bem mais sério, né? Pele bem vermelha, né? Descamada. Isso aqui pode acabar evoluindo para um quadro de febre reumática. Para quem não lembra das aulas sobre sistema imunológico, nas aulas sobre sistema imunológico, a gente conversou sobre febre reumática, né? Onde febre reumática, ela é autoimune. Na febre reumática, moçada, autoimune, o que vai acontecer é que os anticorpos produzidos contra a bactéria, eles acabam causando problemas no coração, endocardite bacteriana, causando, moçada, problemas articulares, causando artrite reumatoide. É por isso que, infelizmente, se você tiver crises de garganta recorrentes, e aí, rapaz, você de repente está lá tendo crises de garganta com muita frequência, deve ser, moçada, porque tem algum foco de bactérias naquela área. Esse foco de bactérias naquela área está sendo difícil de você remover e elas estão voltando o tempo inteiro. Talvez sejam lá bactérias resistentes. A minha preocupação é exatamente essas bactérias acabarem evoluindo para um quadro de febre reumática, onde os anticorpos vão acabar atacando o coração, vão acabar atacando as articulações, endocardite bacteriana, artrite reumatoide, são condições muito sérias, tanto a endocardite bacteriana quanto a artrite reumatoide. Daí, crises, moçada, frequentes de garganta, preparei para fazer alguns tratamentos pesados com antibiótico, né? Gente, coitado, que tem que ficar tomando injeções periódicas de benzetacil, dói pra caralho, durante, moçada, um bom tempo, para tentar eliminar a porra da bactéria, antes que ela evolua para febre reumática, endocardite bacteriana, artrite reumatoide. Então, esses jovens aí, exatamente, streptococcus, tem vários e vários tipos, e todas essas condições, faringite, amidalite, elas são multibacterianas. Cárie, gengivite, periodontite, são condições multibacterianas, são várias bactérias envolvidas na formação dessas doenças. Então, não é só o Streptococcus mutans da cárie, da gengivite, da periodontite, não é só o Streptococcus pyogenes da faringite, da amidalite, várias bactérias, estou falando, talvez das principais. Você tem, gente, bactérias chamadas de Staphylococcus. Várias e várias Staphylococcus, a mais importante delas, uma jovem chamada de Staphylococcus aureus. Bom, a diferença, né? Que Streptococcus, eles se organizam os cocos em fileira, Staphylococcus organizam os cocos em cachos, né? E, basicamente, Staphylococcus, eles vão causar abscessos, né? Onde abscessos, eles são acúmulos de pus. Onde você tem pus acumulado, você vai ter, provavelmente, bactérias do grupo das Staphylococcus. A gente lembra, moçada, para vocês que pus é uma mistura de neutrófilos, que é um grupo de leucócitos mortos, e bactérias mortas, né? Então, pus, leucócitos do grupo dos neutrófilos mortos e bactérias mortas. O principal das bactérias do pus, Staphylococcus sp. Sendo, moçada, que quando a gente fala em abscesso, acúmulo de pus em ferimentos previamente existentes. Então, você tem um ferimento na boca, sei lá, no braço, em algum lugar, e acumula pus, abscesso. Mas, moçada, também pode acabar causando furunculose, né? Furúnculos, moçada, lá, acúmulos de pus, sem que você tenha ferimentos prévios, né? Então, vou colocar aqui, no abscesso, o acúmulo de pus tem um ferimento prévio, no furúnculo não existe um ferimento previamente existente. Em outras palavras, do nada, começa a acumular pus numa determinada área. Lembrando, moçada, claro que para você ter furunculose, aqui nesse caso, né, isso aqui acontece em indivíduos com imunidade baixa, né? Então, pessoas que têm lá a imunidade deficiente, pessoas que têm lá a imunidade baixa, pode ser que de uma hora para outra
bactérias do grupo das Staphylococcus colonizem uma determinada área da pele, colonizam lá uma determinada região, de maneira, moçada, a causar como se fosse uma espinha, né? Inclusive essas bactérias aqui não tem pus na espinha. Se tem pus na espinha, tem Staphylococcus na espinha lá. Sendo, moçada, que a espinha acontece lá normalmente no rosto, raramente em outras regiões, e o furúnculo, né, em pessoas com a imunidade baixa, é uma espécie de super espinha, né? É uma espinha, moçada, entre aspas, multiplicada por 1 milhão, né? Você vai acabar acumulando grandes quantidades de pus. Isso aí é extremamente doloroso, né? Dói pra caramba. Não é que nem a espinha, fica vermelho, acumula pus, só que dói um bocado e tem um problemão. Não tem antibiótico no mundo que consiga acabar com furúnculo. Por quê? Porque onde tem pus, cara, tem muito material ácido. E nessa brincadeira de ter muito material ácido, né, os antibióticos, eles normalmente não vão funcionar naquelas condições. Por isso que quando alguém tem um abscesso, quando alguém tem um furúnculo, a primeira coisa a fazer é drenar o abscesso, drenar o furúnculo, né? Você vai lá e corta a região onde você está acumulando pus, cortou, já começa a escorrer o pus. Às vezes o médico vai lá e coloca uma espécie de canudinho lá dentro, esse canudinho, um canal exatamente para o pus poder escorrer aí na parada. Ah, detalhe, né? Nessa brincadeira de cortar, né, para poder começar a remover o pus, colocar o canudinho para poder remover o pus, a anestesia não pega nessas áreas, né? Porque nas áreas onde tem pus está muito ácido e os anestésicos também têm dificuldade de funcionar nesses ambientes ácidos. O que quer dizer que é extremamente doloroso, né? É meio que vai ter que ser feito em sangue frio, né? Colocar lá, cortar a região do abscesso do furúnculo, colocar o canudinho para poder drenar o pus, e só depois que a quantidade significativa de pus foi removida, que aí, moçada, já não vai estar mais tão ácido aquele ambiente, é que começa a funcionar a medicação, começa a funcionar, se for o caso, anestésico para aliviar a dor, né, analgésico para aliviar a dor, né, antibiótico para poder controlar a população bacteriana aí nesse caso. Né? Notem que remover um abscesso, um furúnculo, né, a gente chama de drenar, tirar o líquido, tirar o pus do abscesso do furúnculo, meio como se fosse espremer uma espinha gigante. Né? Uma espinha gigante extremamente dolorosa. Corta com bisturi, canudinho, né? Entre aspas, como se fosse espremer a espinha, né? Começa lá a remover o pus para que o antibiótico possa funcionar num determinado momento. Né? Streptococcus pyogenes. E pega, por exemplo, moçada lá, Staphylococcus aureus, causa muitas infecções misturadas. Então, por exemplo, você pode ter lá impetigo por Staphylococcus aureus, né? As doenças meio que se misturam. Eu coloquei aqui mais ou menos o que é o mais comum que cada uma delas vai causar.